Hipátia de Alexandria, nossa personagem em foco de hoje. Ela reescreveu um tratado sobre a obra As Cônicas, de Apolônio de Perga, que viveu há mais de 250 anos antes de Cristo. Essa reflexão de Hipátia abre caminho para vincularmos o seu pensamento com um ensino primacial do Evangelho de Jesus. Esse tratado fundamental de Apolônio, que traz inspiração para Hipátia, foi composto por 8 livros e revolucionou a geometria ao introduzir os termos elipse, parábola e hipérbole. A obra demonstra como essas curvas são obtidas a partir da seção de um único cone, unificando o conhecimento da época. As reinterpretações trazidas depois por Hipátia simplificaram os conceitos de Apolônio. As reinterpretações também apresentaram uma linguagem mais simples, mais acessível, tornando-o um manual fácil de ser seguido e suscitando, em âmbito filosófico, um refletir sobre a evolução humana. Vamos ao que Hipátia nos fala, nos oferta com a sua sabedoria espiritual e filosófica. Há muita coisa, meus amigos, relacionada em relação a essas seções cônicas, porque existem várias escolas em paralelo entre essas curvas e algumas concepções a respeito da criação do universo, do papel do homem dentro desse processo de criação e vinculando também a esse pensamento toda uma trajetória evolutiva do homem. Com essa minha fala, nós pretendemos trazer uma explicação básica sobre a matemática, a aritmética, a geometria e todos esses simbolismos levantados pela sabedoria de Hipátia. Em um cone, temos a possibilidade de ver 4 elementos: uma elipse, uma parábola, uma hipérbole e uma circunferência. O plano que passa de forma horizontal dentro de um cone chama-se circunferência. Se essa circunferência for inclinada dentro do cone, ela ganha uma forma alongada com 2 pontos equidistantes. Esta forma ganhou o nome de elipse. A terceira figura geométrica é quando você não passa esse plano atravessando todas as laterais do cone. Passamos ele inclinado, paralelo, acompanhando uma das laterais do cone. Forma-se aí a parábola. Já o quarto elemento é a hipérbole. É formada com um plano não mais inclinado, mas em paralelo com o eixo do cone. Essas curvas foram consideradas ao longo da história da humanidade muito especiais, pois elas são carregadas de simbolismo. E com Hipátia não foi diferente, muito pelo contrário, ela trouxe magnitude em relação às reflexões sobre essas curvas. A geometria sagrada marcou a escola neoplatônica de Alexandria. E a possibilidade de ilações traz também contribuições inequívocas para o entendimento espírita cristão. Vamos às dimensões simbólicas dessa questão usando o elemento da parábola. Se pegarmos um ponto em uma linha vertical, estabelecermos que esse ponto passa a ser um eixo com uma linha horizontal, todos os pontos equidistantes que elegermos nessa linha horizontal formarão uma parábola.
Ponto número 1. Temos uma linha horizontal simbolizando o viver da materialidade e uma linha vertical significando a realidade espiritual. Ponto número 2. Tudo que impulsionamos traça uma curva parabólica. Isso é interessante, meus amigos, porque a impulsão ela está naturalmente ligada a essa figura geométrica da parábola. A trajetória da vida pode significar a trajetória da vida. Os corpos físicos eles são lançados em uma trajetória, onde eles ascendem, passam o mais próximos possível da realidade platônica, alcançam a sua plenitude, onde florescem e dão frutos, e depois desse processo começam aos poucos a retornar para a Terra, um ângulo de saída igual a um ângulo de entrada, trazendo em retorno as experiências que obtiveram nesse processo de ascensão. Segundo Hipátia, a parábola invertida, desse seu entendimento geométrico invertido, demonstra dessa forma a trajetória do homem, o movimento da alma humana, da essência humana que está presa dentro da matéria, dentro da vestimenta física sólida, pesada, espelhando-se nessa matéria, dando o seu recado, dando os seus contributos, as suas vivências e voltando a ascender. E agora a surpresa em sincronicidade. Parábola foi também a forma de comunicação eleita pelo Mestre Jesus para as suas narrativas em oferta de conhecimento para o povo simples, o povo hebreu. Então vemos que existe uma sincronicidade entre o método do Cristo e os ensinamentos dessa mesma parábola, reunindo os mistérios, a verdade, em simbolismo com a geometria. Um pensamento não mais secreto, evidenciado por Hipátia, que trazia em sua essência o espírito de Platão em um corpo de Afrodite. A união dos saberes me permitiu, meus amigos, essa alusão com as parábolas do Cristo, formando trajetórias perfeitas, roteiros de luz, parábolas de Hipátia de Alexandria com as parábolas do Cristo, configurando a Boa Nova, configurando o Evangelho, para planejarmos as nossas existências, sempre avante, sempre acima.